que os traumas que eu acredito terem sido resolvidos voltam. Se você também tem essa dúvida, né, de achar que tem alguns traumas que você já pensava ter sido resolvidos e de repente eles voltam à tona e você não sabe o que está acontecendo, por quê, fica aqui que hoje o nosso tema é esse. Eu vou falar exatamente sobre isso. Por que alguns traumas que eu acredito terem sido resolvidos, eu processei, eu trabalhei, eu fiz terapia e pensava já estarem resolvidos. E aí, de repente, esse trauma volta na minha vida e a coisa se repete. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é um trauma. O trauma é uma situação, algo que aconteceu na nossa vida que a gente não soube processar, que a gente não conseguiu, ou que algo assim que nos fez, nos causou algum desconforto e foi repetido, né? Houve uma repetição. Então isso gera um trauma, isso é um trauma. Eu estou explicando assim, de maneira bem simples, explicando em linhas gerais, o trauma é isso, alguma coisa que nós passamos uma situação e nós não soubemos processar essa situação, entender exatamente tudo o que estava acontecendo. Ou era alguma coisa que nos causou algum desconforto e aí a gente, e foi repetitivo e a gente criou, né, um trauma em cima dessa situação. Eu vou trazer um exemplozinho para ilustrar isso que eu acho que é mais fácil. Então, de repente, você ia na casa de uma tia quando você era pequeno. E claro, né, a maior parte dos nossos traumas vem da infância, quando o nosso cérebro ainda ele não está totalmente formado, a nossa mente não está totalmente formada para discernir, para poder processar coisas, né, e distinguir o que é uma coisa do que é outra. Então, assim, muitos traumas acontecem na infância, a maior parte, e alguns são de coisas bobas. Eu já vou falar sobre isso, mas vamos voltar para o exemplo. Então, eu sou uma criança e eu tenho lá uma tia, que minha mãe me leva na casa dessa tia, de vez em quando, nos finais de semana, né? Ela vai lá visitar. E por algum motivo, eu tenho alguma coisa que não bate com essa tia, né? Eu não sou muito assim. E aí ela vem, aperta minhas bochechas, aquele jeito, né? Vamos pensar numa pessoa assim, aquelas pessoas mais assim, estabanada, que, né, não tem aquele carinho todo, aquela tensão. E aí, moleca, como é que tá? Quer dizer que você tá, né, e trata de um jeito assim que eu não me sinto confortável. E aí eu falo isso pra minha mãe, e ela fala, imagina, sua tia é um amor, sua tia não tem nada a ver, não é assim. Porque a minha mãe entende que isso é só o jeito dessa minha tia de ser. De falar desse jeito, falar que eu tô descabelada, falar que eu tô sei lá de que jeito, apertar minhas bochechas, falar que eu tô gordinha. E às vezes eu não me sinto bem com esse comportamento dessa tia. Mas como? Pra minha mãe é uma situação normal e acha assim, pensa assim, é só coisa de criança. E continua me levando. São situações que vão se repetindo na minha vida. Se isso aconteceu na minha infância, o meu inconsciente guarda na memória essa figura dessa tia. E aí isso é startado em algumas situações na vida adulta, que às vezes a gente não entende. Então vamos dizer, um dia eu estou entrando num trabalho e passa alguém que lembra aquela figura daquela tia, mas isso não é consciente, isso é inconsciente. E aí essa figura dessa tia gera aquela sensação que eu tinha na infância de medo, de temor, de, assim, de me sentir inferior, de me sentir julgada. E aí eu entro nesse estado com alguém que não tem nada a ver. E aí de repente vamos dizer que eu estou pleiteando uma vaga de emprego. E a pessoa que veio me entrevistar me trouxe a memória, e isso não precisa ser consciente, pode ser inconsciente, eu já nem lembro mais dessa história dessa tia, nem lembro porque eu era muito pequena, isso, né, ficou perdido na minha memória. Só que para o nosso inconsciente não tem nada perdido, e ele sempre trabalha as associações. Então ele traz essa memória, e aí de repente eu não consigo me concentrar, eu não consigo falar com essa pessoa, e aí eu começo a gaguejar, eu me sinto incompetente. Por quê? Porque trouxe à minha memória
esse fato, esse trauma, essa pessoa despertou. Então isso é muito comum nas pessoas que têm, por exemplo, síndrome do pânico. De repente, do nada, tem uma crise de pânico e aí não sabe da onde, entendeu? Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque vem de um trauma anterior que você não tem lembrança. E esses traumas, eles acontecem de diversas maneiras. Por exemplo, você vai e sofre uma queda de bicicleta quando você é pequeno. E você não tem consciência ainda, você não consegue discernir sobre tudo isso, de que foi uma coisa pontual, de que cair faz parte, que você vai... E você pode trazer isso para a sua vida adulta como uma fobia, um medo de alguma coisa, um medo de correr risco. Então é onde você, qualquer situação onde você sinta que você possa correr algum risco, então medo de um elevador, porque fala assim, nossa, se o elevador cair. Mas é um trauma inconsciente de uma queda bobinha de uma bicicleta. Então a gente, né, isso são os traumas. Eu posso dar um outro exemplo aqui, por exemplo, de uma mãe muito amorosa, muito carinhosa, que de repente precisa voltar a trabalhar, né? Então ela precisa deixar essa criança em algum lugar, com um parente, numa escolinha, ou dentro de casa com uma babá, com alguém uma cuidadora, e aí ela volta a trabalhar. Mas na mente infantil dessa criança, esse afastamento cria uma sensação de abandono, de rejeição, de não amada. Ou um caso dos pais se separarem e aí o pai vai embora e aí gera nessa criança que ela foi abandonada, que ela foi largada, que ela foi deixada por esse pai. E fica, essa memória fica no inconsciente. Eu costumo dizer assim, todos os traumas, de uma maneira simplificada, é como se eles congelassem uma imagem e aquilo fica congelado. É como se congelasse e ficasse aquilo lá congelado, é um bloco energético, né? Então fica um bloco energético congelado, é como se aquela situação congelasse naquele tempo e espaço, tá? Então ele se mantém ali. E aí vamos para a vida adulta, passou, você nem lembra disso, que seu pai se separou, que você sentiu isso na época, você era muito pequena, ou que a sua mãe foi trabalhar, ou que você caiu da bicicletinha, você não lembra nada disso. E aí acontece alguma situação na sua vida, por exemplo, você está lá com uma amiga super querida e de repente do nada vai embora, você não tem mais contato. E aí você sente aquela sensação de rejeição, de abandono. E isso também pode ser startado no relacionamento afetivo íntimo, que é o que a grande maioria sente, né? Então, começa um relacionamento e de repente esse relacionamento não dá certo. Aí a pessoa vai embora. E aí você sente essa rejeição, esse abandono, todo esse trauma da infância, ele vem à tona com esse sentimento. E aí o que acontece? Vamos lá, eu vou explicar por que esse sentimento de que o trauma se repete. Aí você vai, busca a ajuda de um profissional, um terapeuta, um psicólogo e faz um acompanhamento em cima daquele trauma que você está vivendo agora. Ou da amiga que foi embora, que não quis mais amizade, ou do seu relacionamento que achou que não estava legal, né? Dessa pessoa que se afastou de você. Ou, se for o caso do trabalho, né, que eu também dei esse exemplo, puxa vida, eu estava lá com tudo para dar certo e aí eu não conseguia, eu achava que eu era incompetente, estava tudo bem, eu ia mostrar todos os meus projetos e de repente não consegui mostrar nada. Então você vai lá e trata essa situação. Mas essa situação, ela só é desencadeada por aquele trauma que vem lá de trás, lá é a origem do trauma. Então quando você trabalha esse trauma, né? Você resolve, você pensa que você resolveu o seu trauma. Só que, por que ele se repete? Porque você vai viver outras coisas que vão ser desencadeadas por esse trauma original que está lá atrás, que você nem lembra, que você nem sabe que é um trauma que você carrega. Porque você era muito pequeno. Eu costumo dizer, ilustrar, que é como se fosse uma cebola, né? Que são camadas. E normalmente a gente vai tirando essas camadas aqui. Então, aconteceu uma coisa, eu trabalho, só que eu não estou trabalhando na origem. Então, quando a gente vai lá na origem, a gente faz um trabalho onde a gente vai buscar a origem. Peraí, você não conseguiu passar numa entrevista de emprego ou para
para uma promoção porque você travou na frente de alguém e você nem sabe que é por causa daquela pessoa, simplesmente você trava, se sente incompetente, não consegue apresentar o seu projeto e você nem sabe. Você fala, não sei o que aconteceu, eu simplesmente achei que eu não tinha competência e estava tudo pronto, né? Ou, eu não sei o que aconteceu, eu estava me relacionando com essa pessoa, a gente nem era ainda tão íntimos, mas só dessa pessoa me falar que não quer mais, gerou toda essa dor em mim, me senti abandonada, rejeitada, tive todos esses sentimentos vindo à tona. Então você vai e você trabalha esse ponto, quando na verdade a gente tem que trabalhar lá a origem. A gente tem que buscar aonde está esse problema, aonde está esse trauma. Problema não, um trauma. Aonde está esse trauma? Aí a gente vai buscar a origem desse trauma e quando a gente limpa esse trauma, tudo que tem para frente dele, ele se desfaz. E aí sim, você não tem essa repetição. Mas para isso a gente tem que buscar e trabalhar o trauma na origem. O que acontece? A gente tem as pessoas trabalhando aquele trauma pontual de um acontecimento hoje e não buscando a origem. Eu espero que isso tenha gerado um pouquinho de abertura de consciência, ampliação de consciência, um pouquinho de luz, de lucidez, que essa é a minha proposta, trazer luz, lucidez às questões do nosso dia a dia, das dores, porque dor dói, né? E a gente tem muita dor, muita coisa dentro da nossa alma, dentro que a gente não faz ideia do que seja. E aí tem aquela sensação de dor, de vazio e fica aquela desesperança, né? Então eu espero que esse conteúdo tenha contribuído, tenha ajudado você a olhar um pouquinho mais para esse tipo de situação. E comenta aqui para mim, né? Comenta se você tem, se acontece isso, alguma coisa com você que você não sabe explicar, que de repente é desencadeada do nada, né? Então, estava tudo bem, de repente eu me senti perdida, de repente, ou perdido, ou eu me senti incompetente, achei que eu não tinha competência, que eu não podia. Comenta aqui pra mim, eu sempre acolho, recebo com muito carinho todos os comentários, todas as mensagens que eu recebo em box. Então, deixa o seu comentário que vai ser muito especial para mim, eu vou responder com muito carinho. E se fez sentido para você esse vídeo, não deixa de dar o seu like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas